A Bombinha é fiel companheira da Gabriele. Ela tem asma, uma doença respiratória crônica. O diagnóstico veio aos 2 anos e hoje, aos 13, em períodos de crise e em tempos mais secos, o quadro costuma agravar. O clima seco atrapalha bastante meu nariz, eu fico doente bem mais vezes, eu começo a ficar mais doente, meu nariz fica bem mal, aí a minha tosse fica bem seca por causa do clima seco. No caso, usamos a bombinha de resgate. Então, usamos mais vezes do que o habitual, que são 2 vezes ao dia, sempre com orientação do médico. Lavagem nasal o tempo inteiro também, para ajudar. E a gente usa muito o umidificador de ar durante o dia e à noite a gente desliga. E o inverno e a baixa umidade do ar são fatores que influenciam diretamente na piora dos sintomas das doenças respiratórias, como explica esse alergista. Tempo seco e tem essa agressão ali da mucosa nasal, a gente vê que esses resfriados e essas doenças inflamatórias que acontecem na via aérea, elas ficam mais evidentes, uma vez que fica mais fácil de entrar ali o vírus ou a bactéria na mucosa respiratória, levando aos sintomas dos famosos resfriados que a gente tem. Só que algumas doenças comuns do inverno não são mais uma exclusividade da estação. Com as mudanças climáticas, o tempo instável e as estações menos definidas, muitos sintomas gripais e respiratórios estão se prolongando e têm se tornado mais comuns o ano todo. A pandemia de Covid também ajudou a mudar este paradigma. Com a infecção do Covid, do vírus do Covid, ele faz com que o nosso sistema imunológico ele fique mais ativado. Então, ele faz uma alteração e deixa a nossa imunidade mais alta, vamos falar assim. Então, a gente vê que os pacientes podem desenvolver doenças respiratórias que eles não apresentavam com frequência. Então, a gente vê muito que os pacientes, depois que eu tive Covid, eu comecei a ter rinite, uma coisa que eu não tinha. E isso pode explicar o aumento dos casos das infecções respiratórias. A questão é, nosso corpo também responde a todas as oscilações de temperatura e incertezas de tempo frio ou quente. Por exemplo, quem imaginava esse calorzão todo nesse inverno? Tudo isso contribuiu para que alguns quadros gripais se mantenham ao longo do ano. A variação térmica também merece atenção. De acordo com uma pesquisa feita por uma universidade australiana, a mudança brusca de temperatura entre dias muito quentes e outros muito frios pode aumentar até mesmo o risco de morte, ao fazer que o nosso sistema de termorregulação não responda de maneira eficiente. Já o Ministério da Saúde alerta para cuidados em tempos de baixa umidade relativa do ar, principalmente para os que já têm algum tipo de doença respiratória. Essas alterações de temperatura, tanto de calor para frio ou de frio para calor, faz com que eu tenha vasoconstrição ou vasodilatação dos meus vasos da minha mucosa nasal. E isso traz sintoma. Então, se eu tenho uma vasodilatação, meu nariz entope mais. E se ele entope mais, ele propicia a uma contaminação maior. Para que os casos e sintomas dessas doenças respiratórias possam diminuir, é importante seguir uma rotina de medicações e manter a carteira de vacinação em dia. A gente sabe que as vacinas elas salvam muitas vidas. Né? E não vacinar faz com que retorne doenças que já não estavam mais. E a gente pode dar como exemplo ali o retorno da coqueluche que teve em São Paulo. E a gente leva isso à diminuição da vacinação. A importância de vacinar contra a gripe, e a gente pode estender também a vacinação contra a pneumonia, é muito importante para a prevenção de doenças graves que podem levar a óbito. Alguns hábitos e cuidados em casa também podem ajudar. Na casa da Gabriele, por exemplo, o umidificador é sempre acionado. E ela e a mãe estão sempre atentas aos fatores de risco para as crises respiratórias. Então, nós não temos tapete, a cortina. Então, se tiver cortina, tem sempre que fazer a lavagem, a limpeza. Nós temos persiana, bichinhos de pelúcia não existem,
cobertores, então são edredons. E uma coisa também muito importante são os esportes, como ela faz natação, pratica qualquer tipo de esporte, então ajuda também a evitar um pouco essas crises.